Boa tarde a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer à casa pela oportunidade de estudo e de compartilhar com vocês o entendimento do capítulo 5. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo o que foi nos falado durante esse mês de fevereiro. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em O Cristo Consolador, Kardec diz que todos os sofrimentos, tais como as misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. No conceito comum, aflição significa um estado de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, ou uma ansiedade e uma angústia imensa. Na visão espírita, temos como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aceitá-las como lição valiosa para o nosso crescimento moral. O Espiritismo nos ensina que são duas as origens das causas dos sofrimentos que vivemos na Terra. Umas da vida atual, outras das vidas anteriores, provocadas sempre, porém, por quem sofre as consequências. Então, não adianta a gente pensar que a culpa não é nossa, porque provavelmente em outras vidas ou em outros momentos, nós mesmos acabamos procurando agulha no palheiro. Assim, nós podemos deduzir que não há vítimas, sofredores inocentes. Vamos perceber que grande parte das nossas dificuldades atuais são causadas por nós mesmos, em nosso viver cotidiano, reagindo despreocupadamente aos acontecimentos e situações, na dependência de como nos sentimos no determinado momento, de como estão as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem em nosso egoísmo, que impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós, em nosso orgulho, que nos coloca em posição superior aos demais, vendo-nos bons e inteligentes, e aos outros como ignorantes, indolentes e aproveitadores. Em nossa aspereza no trato com os demais, afastando até os que se simpatizam conosco e nos amam, e em nossa intolerância com as faltas alheias, não perdoamos nada, sem mesmo percebermos que o quanto precisamos do perdão alheio. Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, enxergar-nos como realmente somos e por amor a nós próprios, procurássemos melhorar-nos a cada dia, a cada hora. Passaríamos a ter menos tempo para criticar os outros e os olharíamos como pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, os mesmos sonhos de paz e de felicidade. Muitos dos nossos sofrimentos poderiam ser evitados se os homens buscassem o seu desenvolvimento moral, renovando sentimentos e pensamentos, o que os levaria a agir de forma mais equilibrada e mais sensata.
Kardec nos aconselha a todos que sofrem a interrogar a própria consciência, procurando saber de verdade se esse sofrimento não foi provocado bem na sua origem por eles mesmos, quando, ao invés de agirem de um modo, fizeram de outro não adequado, dando origem às vicissitudes atuais. Aceitar as consequências como realmente frutos de nossas ações, sem nos sentir culpados, porque não temos ainda a vontade de enfrentar os nossos desafios, esperando que os outros venham resolver os nossos problemas e dificuldades. Fica sempre mais fácil culpar pessoas, a vida ou até Deus. Assim, vamos vivendo e sofrendo até que a dor seja tão intensa que nos desperte para o autoconhecimento, aceitando a luta a ser enfrentada e nos transformarmos moralmente. O homem não escapará das consequências de suas faltas, mas sendo Deus bom, justo e misericordioso, poderá expiá-la nesta ou em outras reencarnações. E é nesse processo evolutivo que acontece o esquecimento do passado. Esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia lá no plano espiritual e continua aqui no plano físico. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa o renascimento real para o espírito, como se fora um ser novo, a abrir-se a novos aprendizados, a mudanças de hábitos negativos para outros mais saudáveis. Nesse processo evolutivo, todo o universo está incluso, num dinamismo de mutações constantes, através das leis perfeitas e imutáveis. O espírito humano caminha sempre aprendendo e desenvolvendo-se. Conhecer estas leis é necessário para saber-se quem se é, de onde se veio, o que faz na Terra e para onde se deve ir. Perdão. E para onde se deve ir. Quanto mais o homem se aprofunda nestas questões, mais felicidade e segurança ganha nessa caminhada evolutiva para a conquista da perfeição, da felicidade, através das novas reencarnações. Segundo Leon Denis, existem causas fisiológicas e causas morais. A primeira, as fisiológicas, está no próprio processo reencarnatório. Em um corpo novo, cérebro novo, encontra-se o espírito impossibilitado de relembrar-se e exprimir as recordações do passado. Todavia, todas as experiências vividas estão arquivadas nele, através do seu perispírito. A memória é associada das ideias, dos fatos, dos conhecimentos. Uma vez que essa associação não está no cérebro, o fio da recordação se rompe, podendo reaprender vinda do inconsciente em determinadas situações. Quando as causas morais cita as necessidades desse esquecimento para o adiantamento do espírito. Se não houvesse o esquecimento, sua evolução talvez seria impossível, porque os nossos preconceitos, os nossos problemas de raça, de ideias, as nossas heranças mentais seriam o entrave das nossas transformações pelas quais devêssemos passar.
O autor, Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, comenta todos esses aspectos com muita riqueza e muitos exemplos. No Livro dos Espíritos, na questão 392, os espíritos disseram que, pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo, ou seja, tem mais condições de agir mais livremente nas novas experiências, sem as amarras dos hábitos e preconceitos do passado. Apresenta-se com novas condições internas para usar o seu livre-arbítrio nas novas experiências. E Bezerra de Menezes nos afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, sendo a boa ou má intenção do seu espírito. A reencarnação é um instrumento de evolução para o espírito, e cada reencarnação é um novo recomeço. Nesse mesmo capítulo, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de sua cura. Resignação é submissão ativa, é o entendimento dos objetivos da vida e dos seres. A resignação não é um covarde, o resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade de sua existência na Terra. O homem nasce na Terra para evoluir, para vencer a si mesmo e amealhar virtudes, e por isso as dificuldades apresentam-se em seu caminho. Independentemente dos casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam creditadas em nossa jornada espiritual. Há dificuldades e contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde aos nossos apelos com sombra e dor, e nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para se resignarem. Em nossa cegueira, estamos quase sempre prontos a amaldiçoar as nossas vidas. Mas quando formos capazes de discernir o verdadeiro motivo de nossas existências, compreenderemos que todas elas são preciosas. A dor é capaz de abrandar o nosso coração, avivando o fogo de nossa alma. É o cincel que lhe dá proporções harmônicas, que lhe apura os contornos e que faz resplandecer em sua perfeita beleza. Quem se resigna enobrece lentamente o seu íntimo, ao desenvolver novos propósitos de vida. E falando em vida, em céu e inferno, Allan Kardec nos diz que ninguém tem o direito de dispor da sua vida, porque ela lhe foi concedida visando os deveres que teria de cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la sob pretexto algum. Visto possuir o livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo de fazê-lo, mas terá de sofrer as consequências. O suicídio mais severamente punido é o cometido pelo desespero, no propósito de fugir das misérias da vida, sendo estas, ao mesmo tempo, provações e expiações. Furtar-se a elas é recuar diante da tarefa que se impôs. No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta:
De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Na questão 944, ele pergunta: tem o homem direito de dispor de sua vida? E os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis também nos esclarece: os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para viver são de ordens eternas e sobre-humanas. Para a ciência, as causas do suicídio podem estar relacionadas a distúrbios psicossociais, depressões, desequilíbrios neuropsíquicos, além de fatores ambientais, socioeconômicos, genéticos e familiares, como a exclusão, a dependência química, a desesperança ou traumas emocionais. Pode ser também por transtornos bipolares, esquizofrenia, anorexia e desvios de personalidade. Mesmo com o avanço significativo da ciência médica, algumas manifestações ainda permanecem obscuras no campo da psicologia. A mente humana guarda mistérios ainda não desvendados. A doutrina espírita mostra o suicídio como um irmão nosso que se enganou gravemente, tornando-se, por isso, credor de nossa compreensão e carinho. O conhecimento espírita constitui poderoso antídoto para o suicídio, pois explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se considerarmos a vida espiritual, que é infinita. As dificuldades de hoje são resultados de nossa própria conduta, e será sempre possível, através da oração, obter ajuda dos amigos espirituais para a superação de nossas dificuldades. O homem não é apenas corpo físico, sua essência é o espírito. A vida é excepcional oportunidade de crescimento. Aos familiares de pessoas que se suicidam, o grande conforto que a doutrina espírita oferece é a certeza de que Deus não desampara nenhum de seus filhos, por mais que estes se equivoquem e se desviem de suas soberanas leis. Ninguém está relegado ao sofrimento eterno. Se assim fosse, Deus não seria infinitamente misericordioso, nem infinitamente bom e justo. Portanto, não seria Deus. Assim, o sofrimento do suicida tem a duração necessária ao tempo de seu arrependimento e de seu reequilíbrio. E para encerrar, eu vou citar uma frase de Paulo Alves Godoy, que está no livro Padrões Evangélicos. O Sermão da Montanha é, pois, um misto de singeleza e grandiosidade, representando um hino de glorificação ao amor incomensurável de Deus para com todas as suas criaturas. Que estejamos em paz e que possamos ter uma ótima reunião.